Glória a Deus. Eu queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, a pastora Cristina, de todos que estão presencial e online participando desse seminário. E agradecer a Deus porque nós estamos mergulhando na Bíblia e tirando da Escritura o ensinamento que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e nos protege, né? Agradecer a Deus pela vida de todos, tá? Quem está online também. Eu vou pedir para abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou fazer uma leitura do verso 13 em diante, vocês podem acompanhar comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Né? Esse, para quem é novo na igreja, ou está estudando esse tema agora e não sabe, esse dormir aqui são pessoas que já partiram, né? Para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A gente sabe que a morte, ela é um tema assustador para os homens. Pode sentar, por favor, tá? A morte é um tema que assusta, que amedronta muita gente sem Cristo. E o interessante é que a doutrina da última hora, né? Todas as doutrinas das últimas coisas provocam em muita gente questionamentos, perguntas, enfim. Muitas pessoas, elas sentem uma angústia muito grande, vivem numa angústia muito grande por não saber o que é a morte, não saber lidar né, essa separação. Já foi falado aqui por vários pastores e missionários que a morte é a separação. A alma, ela sai do... O que acontece depois da morte, para onde a pessoa vai depois que ela morre. Então, o mundo pagão, os não crentes, ele reage com profunda tristeza, depressão, sem esperança. Você vê que a gente leu aqui, a Bíblia fala com o termo esperança. E como é bom ser crente. Quem é crente em Jesus aí? Levanta a mão. Como é bom ser crente. Aperta a mão desse crente que está ao seu lado e fala assim, ó, nós temos esperança, meu irmão. E aí, quem não tem esperança se entristece diante da morte. Quem não tem esperança, o mundo pagão reage diferente. A prova disso é o que nós vemos nos sepultamentos que acontece, né, da semente da ressurreição na nossa igreja. É um culto, é uma adoração a Deus, é um louvor a Deus, né, que nós prestamos ao Senhor. Então,
as pessoas elas perguntam, né? Quando é que Cristo vai voltar? Ou o que que vai acontecer quando Jesus vier? Como que a gente pode estar preparado para quando Jesus vier? Existem muitos questionamentos, muitas perguntas que as pessoas vão fazendo, né? Sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o que vai acontecer, o que que acontece com as pessoas depois que morrem. Então, esse texto que nós lemos aqui em Tessalonicenses é um texto que mostra a esperança do crente. Meu irmão, tudo que nós estamos ouvindo aqui é muito sério. Eu liguei para o reverendo esses dias e falei com ele que eu estava vindo de um sepultamento. Faleceu a irmã do nosso irmão Lincoln, né, da Missão do Esporte, que está na Inglaterra. Ele me ligou de lá, não podendo vir. Eu falei assim, ó, sintam-se representados pela nossa igreja lá. Então a família dele é uma família de não crente. E eu fui lá representar o reverendo, pregar o sepultamento. Uma jovem, se eu não estou enganado, 24 anos, ela tem síndrome de Down, tinha síndrome de Down, o coração inchou, estava com o coração grande e os pulmões pararam de funcionar. Então começou a falência dos órgãos, né? E, e eu fui lá, uma família que as pessoas elas são de religião, aqui no Rio Grande do Sul. Quando diz que alguém é de religião é porque ela é envolvida com espiritismo, né? Umbanda, enfim. E eu fui lá pregar. E na hora da pregação, antes de eu começar a dar uma mensagem, me informaram que ela havia se batizado e me trouxeram foto do batismo dela na igreja, que ela, nos últimos meses dela, ela havia se convertido e frequentava uma igreja perto da casa dela, uma igreja evangélica. Então, e aquilo ali eu peguei e falei sobre a esperança. O que o mundo não tem, nós temos. Está sendo muito claro tudo que está sendo colocado aqui, que a saudade, ela existe das pessoas que partem. Está sendo colocado com muita clareza para todos nós que não há desespero no meio dos cristãos, né, no meio daqueles que morrem, que partem com Cristo, né, porque tem uma esperança para todos nós. Então, nós, como cristãos, como convertidos, né, salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós nos comportamos diferentes. Tanto é que as pessoas olham para nós e devem nos achar, sei lá, loucos, né? Eles podem pensar o que quiserem a respeito de nós, mas nós temos uma convicção, nós temos uma certeza, nós temos uma esperança, nós temos uma garantia. E essa garantia, essas verdades, elas são como âncoras para nós. É chamado de âncoras da esperança cristã. E essas âncoras, né, essas verdades absolutas que nós acreditamos, nos leva a cantar no sepultamento, nos leva a adorar a Deus, nos leva a pregar o evangelho, nos leva à evangelização, nos leva a fazer um balanço da nossa vida, e porque não tem outra esperança para nós. O texto que nós lemos aqui mostra essa esperança, né? Essa esperança segura que nós podemos ter e quando a gente encontra consolo no Espírito Santo, conforto no Espírito Santo, né? E estamos entendendo que Cristo, a iminência da volta de Cristo, a iminência da partida de um santo, enfim, nós estamos em Cristo. Então, aí no texto que nós lemos, no versículo 18, diz assim, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que esse seminário está dizendo para nós aqui?
esse seminário está trazendo consolo para nós, ensino, doutrina, verdades absolutas, certeza que nós devemos ter. Nós lamentamos e sentimos falta da partida de todas as pessoas que já estiveram conosco. Certamente você que está sentado aí, que tem alguns anos na igreja, se recorda de pessoas que sentavam do seu lado. Aqui em Porto Alegre, eu recordo de pessoas crentes em Jesus, que amavam Jesus, que hoje não estão mais aqui, está com o Senhor. E é interessante que ontem, ouvindo os pastores falarem, né? Antes de eu falar de ontem, eu vou pegar aqui esse versículo que nós lemos, porque os crentes de Tessalônica, que nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses, estavam tristes por pensar que seus irmãos mortos tinham perecido, né? E não tinha nenhuma esperança. Ou seja, o sofrimento em relação aos mortos, ele é agravado pela ignorância do futuro. Por que estavam sofrendo? Porque não tinham conhecimento, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu nunca esqueço de em sepultamentos do corpo, né? Da semente da ressurreição de pessoas da nossa igreja, eu já vi o reverendo falar assim, ó, pergunta para eles que foram se eles querem voltar para cá. Meu irmão, ninguém quer voltar para cá, não. Nós estamos aqui na terra, ainda como uma igreja militante, trabalhando, cumprindo a ordem de Jesus, mas o apóstolo São Paulo falou, né? A morte para mim é lucro. O meu desejo é estar com o Senhor. Então, quando essas verdades ela é viva e você acredita nisso dentro de você, você encara essa circunstância, né, de uma outra forma, na perspectiva bíblica, na perspectiva cristã. Por quê? O sofrimento dos crentes de Tessalônica era justamente pela ignorância do futuro. No 4,13 diz assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A gente está tendo conhecimento aqui nesse seminário, tá? Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Olha só, como os demais que não têm esperança. Não é o nosso caso, tá? Porque ontem foi falado como que as religiões veem a morte. Por exemplo, o mundo grego, o mundo romano, nos dias do apóstolo São Paulo, era um mundo sem esperança, tá? Eu queria até ler aqui, por exemplo, Efésios 2,12, diz, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2,12. Para eles não tinha nenhuma esperança para o corpo, que era considerado uma prisão da alma, né? De fato, a gente vê que não, se eles não têm essa esperança, por isso a causa dessa tristeza toda. Então, em contraste, né, com essa desesperança que os pagãos têm, um contraste que a gente faz, Paulo ele está mostrando a gloriosa esperança dos santos. Tá? Ele ensina que a segunda vinda de Cristo será gloriosa, tanto para aqueles que partiram com Cristo, para os que estiverem vivos. Então, Paulo, ele traz essas doutrinas, esses ensinamentos que são considerados âncoras da esperança do crente. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nós temos a revelação da palavra, nós temos a Escritura, nós temos a Bíblia. Por isso que o texto fala no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos, assim também
aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que coisa forte. Olha só, a leitura, por si só, ela já mexe com a gente. A leitura, por si só, já traz um conforto na nossa alma. Só a leitura aqui é algo que, se você lê isso aqui com profundidade, isso não tem como você ser o mesmo e ter um comportamento diferente disso aqui. Então, por exemplo, ontem foi falado das religiões. Você vê que as religiões, elas especulam, né, sobre o destino da alma. Quantas especulações, quantas teorias, né? Sem evidência nenhuma. Eles especulam a respeito da morte. Você vê que os filósofos, né, eles discutem sobre a imortalidade dos homens. Enfim, os espíritas falam da comunicação com os mortos, né? As religiões falam de um universo paralelo. O budismo fala, né, desse universo paralelo. Enfim, aí Paulo vem e resolve o problema. Inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que as religiões começam a falar, especular, criar, inventar, cada uma diz uma coisa, aí Paulo vem, olha que coisa gloriosa, né? Paulo resolve o problema dizendo que não precisamos de especulação nenhuma, não é teoria nenhuma, né? Nós temos a revelação, que é a palavra de Deus. Quem acredita na palavra de Deus aí? E aí Paulo vem com a palavra de Deus e ensina aos Tessalonicenses, ensina a todos nós, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que não precisa especular sobre a morte, né? Nós temos uma revelação específica, clara, de Deus acerca do que vai acontecer depois da morte. Está claro demais isso para a gente. Então não tem que especular, não tem que inventar, não tem purgatório, não tem universo paralelo, não tem nada disso. O que tem é isso aqui que a Bíblia está dizendo. No versículo 15 diz: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meu irmão, falar da morte aqui, para nós, cristãos, quando o apóstolo São Paulo, quando trata a morte como lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É porque nós vamos estar com o Senhor, você vai estar com Jesus, você vai estar com o nosso Salvador, aquele que deu a vida e sangrou naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. Meu irmão, levanta a sua cabeça, sabe? Trabalhe para Jesus, se envolva com o reino de Deus, ame as almas, queira agradar a Deus, rompa com tudo que desagrada ao Senhor, não poupe a sua vida não, porque nós estamos na iminência da volta de Jesus. A qualquer momento essa trombeta vai tocar, Jesus vai voltar, e nós que estamos aqui, né, a igreja militante aqui na terra, nós temos que viver na iminência da volta, porque há uma esperança para o crente. E a Bíblia traz essa revelação aqui acerca da morte, acerca da ressurreição. Eu posso abrir aqui em várias passagens bíblicas, e a Bíblia também traz acerca da segunda vinda de Jesus. Né? Aqui em Tessalonicenses está falando, então, a autoridade da palavra de Deus nos dá segurança, a autoridade da palavra de Deus nos dá conforto, a autoridade da palavra de Deus o conforto que a gente precisa está aqui, ó, nas palavras do próprio Jesus. E essas palavras, ela é viva. Então nós temos a revelação da palavra. O que acontece uma pessoa que morre sem Jesus? O que acontece com alguém que parte, né, com Cristo? Então,
quando a gente fala da volta de Cristo, aqui nesses versículos que nós lemos, 14 e 15, a segunda vinda de Jesus é uma ênfase que o apóstolo dá nessa carta aqui. Então, Paulo ele aborda a doutrina da segunda vinda de Cristo em várias perspectivas, né? Nós temos aqui nessa carta de Tessalonicenses em relação à salvação, ali no capítulo 1, o serviço no capítulo 2, o consolo no capítulo 4. Então, Paulo ensina essas verdades. E aí, quem já perdeu, tipo assim, quem já na sua família sepultou alguém não crente? Levanta a mão. Já participou de sepultamento de alguém não crente? Até no momento desse, a gente deve fazer uma pergunta para nós mesmos. Teve uma irmã, eu vou pegar essa pergunta e vou dar o exemplo de uma irmã. Uma irmã me contou que ela estava, se ela estiver assistindo, ela vai saber. Ela é de uma das nossas igrejas filiais. Me contou que ela foi numa loja de materiais de construção e o dono da loja de material começou a conversar com ela e bateu um papo com ela, né? E ela falou sobre vários assuntos, fazendo a compra. E ela voltou para casa e parece que 2 ou 3 dias depois, ela ouviu dizer que o dono dessa loja de materiais de construção se matou. Ela sentiu um peso tão grande, que ela se sentiu envergonhada, porque ela entrou na loja e ali, naquela conversa, Deus estava dando a última oportunidade, provavelmente, desse homem ouvir o evangelho. E aí, ela se sentiu muito culpada, e a palavra que eu dei para ela é a palavra que a gente deve levar para nós. O que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer? As pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 50 a 60 milhões de pessoas morrem por ano no mundo. Eu peguei esses dados semana passada, que eu fui falar sobre evangelismo aqui na igreja, e eu peguei esses dados. Por ano, de 50 a 60 milhões no mundo. Quantas dessas pessoas estão partindo com Cristo? Quantas dessas pessoas ouviram o evangelho? Quantas dessas pessoas ouviram que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus vai voltar, né? Quantas dessas pessoas? E dessas pessoas que morreram, né? A gente pega ali com certeza um número muito grande de pessoas que estão morrendo sem Jesus. O que está acontecendo com essa geração de crentes de hoje? Por que o evangelismo não é uma prioridade para todo mundo? Por que o pastor tem que ficar agonizando e implorando para as pessoas evangelizar? Por que é tão difícil as pessoas entenderem que isso é uma ordem de Jesus e se você não fizer isso, você está em pecado? Por que as pessoas não se enganjam nessa missão? Por que tem tantas reservas? Por que a gente está falando de morte e eu estou falando de evangelismo? Pastor, o assunto não é falar sobre o tema vida após a morte, e isso faz parte do assunto, porque as pessoas estão morrendo sem conhecer o evangelho. Há uma omissão na grande maioria dos cristãos.
A grande maioria não evangelizam, a grande maioria não faz um trabalho missionário, a grande maioria tem reservas, a grande maioria não estão dispostos a doar sua vida para pregar o evangelho. Você sabia? Isso é uma prova. Eu tive uma prova aqui no Rio Grande do Sul, no período da enchente. A nossa igreja, que não tem nem 200 membros aqui, fez com um grupo de pessoas o que nós temos condição de fazer, mas as pessoas não se davam conta. Por quê? Houve uma entrega, houve uma rendição de todo mundo no período da enchente, houve uma disposição das pessoas de pregar, de anunciar, de evangelizar. Por que que isso não é um estilo de vida? Por que que isso não é um estilo de vida? Só é num momento de tragédia, num momento de dor. Eu não posso sepultar uma pessoa que partiu sem Jesus e continuar do mesmo jeito. Aí ali eu choro, eu abraço a família, eu dou uma palavra de consolo, eu saio dali, passa uma semana, você nem lembra que sepultou mais a pessoa. Uma pessoa que morreu sem Jesus. Então, esse seminário precisa dar uma mexida com a gente. Nós estamos falando aqui de um assunto tão profundo, tão sério, que os homens têm medo da morte. O homem mais rico, mais poderoso dessa terra, a morte amedronta ele, porque o dinheiro dele não pode impedir a morte de chegar. Só que tem um que venceu a morte, e é Jesus. A morte tem medo de Jesus, né? Jesus matou a morte, parece antagônico, mas não é verdade. Jesus matou a morte. Então, significa que nós estamos do lado certo. O que nós precisamos fazer é entender que a vinda de Jesus é iminente, a volta de Jesus é iminente, né? E quando o apóstolo Paulo fala aqui em Tessalonicenses, que eu estou vendo aqui no capítulo 4, a vinda de Jesus é uma ênfase que ele dá aqui, depois que ele esclarece, né? Pedindo para que os tessalonicenses não fossem ignorantes acerca dos que dormem. Tá? Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos, sabe, nos entregarmos à missão, à obra. Paulo ensina as verdades aqui, né? O que acontece quando o corpo é sepultado, a alma da pessoa, o que acontece com a alma da pessoa. Então, por isso que a segunda vinda, ela é gloriosa, né? É gloriosa. Deus, imagina que o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor trará do céu, né? Os que partiram, é uma coisa maravilhosa. E é interessante que eu li também uma coisa que eu acho pertinente falar aqui. Diz que uma pessoa abordou um pastor e a esposa dele tinha morrido, né? Faleceu. E aí a pessoa chegou perto do pastor, meus sentimentos, pastor, eu soube que o senhor perdeu a sua esposa. Eu sinto muito. Aí o pastor, elegantemente, falou assim: não, eu não perdi, não. Você não perde uma pessoa quando você sabe onde ela está. Eu sei onde ela está. Ela está com Jesus. Então, a morte para o crente é lucro. Mas para o não crente, a gente não pode dizer isso. A morte não é o fim para o crente. Tá? Morrer é partir para estar com Cristo no céu. Então, a ressurreição, né? Imagina que é você deixar essa terra aqui e se encontrar com Cristo em glória. Meu irmão, nós precisamos entender que nós estamos com poucos dias aqui nessa terra.
Eu não sei se vocês estão vendo, sem criar um alarmismo, mas a Europa está sendo avisada para se preparar para 72 horas de um caos. Alguns estão falando que pode ser uma guerra, alguns estão falando que pode ser uma catástrofe natural, alguns estão dizendo, são várias, né, teorias que se existem, mas se preparar para 72 horas, guardando comida, equipamento, higiene, produtos de higiene, coisas básicas. A geopolítica mundial, nós estamos acompanhando o que tem acontecido no mundo, as guerras. Eu dei aula para quarta-feira de manhã, eu dei aula 11 da manhã aqui do Brasil, era 9 da noite na Tailândia. Tinha 2 atletas que estão fazendo aula comigo e disse que estava lá na hora do terremoto. Eu não sei se vocês souberam de um terremoto que teve na Tailândia, que atingiu a China e vários outros países da Ásia. Vocês souberam disso? Levanta a mão quem soube. Um terremoto de mais de 7,7 na escala Richter. Diz que lá na cidade onde surgiu o terremoto, passou de 8. Eles me contaram, tá? Eu só li na matéria 7,7. Mas eles contaram que o terremoto ele foi reverberando e chegou aonde ele estava a 7,7. Aí ele estava com o vídeo, ele falou assim, eu estava aqui na cozinha e eu tive que me segurar. Aqui, pastor, eu estava aqui, me segurei nessa parede porque eu fiquei tonto dentro do apartamento. Eu estava quase caindo. Eu falei, quanto tempo durou? Ele falou assim, uns 10 a 15 segundos. Mas eu fiquei tonto, eu tive que me segurar. Aí, um outro rapaz que está na Indonésia, que estava fazendo aula comigo, tinha pessoas fazendo aula da Indonésia, da Índia, da Tailândia, de Portugal, de vários países, né? A maioria era da Ásia. E eles falaram que assim, e ele me ligou. Eu falei, mas eu não sei o que eu faço. Então você vê, nós estamos vivendo a iminência da volta de Jesus. Estamos vendo o cumprimento de profecias. Quando a gente olha, um olho você olha a Bíblia, aí você olha para os noticiários. Meu irmão, o que você está esperando desse mundo? O que você está esperando dessa terra? O que você está esperando acontecer para acordar? Para você se tornar as virgens prudentes? Ter azeite na sua lâmpada? Olha, ontem o pastor Celso citou o versículo, olha os campos, já estão prontos para a ceifa. Meu irmão, nós temos que colher agora. Está na hora de colher, está na hora da colheita, está na hora da igreja. Imagina se todo mundo que está sentado aí agora, em todas as igrejas filiais, ajudar os pastores na evangelização. Mas eu falo ajudar, é sair da teoria, sabe? É sair do banco, sabe? Se mexer, ver as coisas acontecer. Porque a volta de Jesus é iminente. Como eu falei, as pessoas estão morrendo. Esse terremoto, eu não tenho atualizado o número de mortos, mas eu ouvi dizer, pastor Celso, foi mais de 1.000 mortos. Foi isso, pastor Celso? Eu não sei se o senhor sabe também, né? Mais de 1.000 pessoas morreram. A cada segundo, 3 pessoas morrem no mundo. Mais de 60 milhões de pessoas morrem por ano no mundo. É um número muito grande para a gente brincar de piquenique na igreja. Para a gente... Igreja já foi dito, não é circo. Igreja não é teatro. Igreja não é... Sei lá, vai dando outras nomenclaturas que tem hoje aí. Mas a igreja faz... Cara, esquece outra igreja. Fecha com a Bíblia. Nós temos uma ordem pelo nosso mestre, que é pregar o evangelho. As pessoas estão morrendo sem Jesus. Não dá tempo para brincar, não dá tempo para recreio. Não temos tempo para recreação.
Não temos tempo para brincadeira, não temos tempo, sabe? Se envolva na missão, se envolva. Eu sempre ouvi uma frase que eu guardo e ensino, né? Meu irmão, fica com a Bíblia. Onde a Bíblia não tem voz, você não tem que ter ouvido. Fica com a palavra de Deus, fica com o Evangelho, fica com a Escritura. Então, alguns crentes aqui na carta que nós lemos de Tessalonicenses estavam tendo uma confusão, né? De crer na ressurreição de Cristo, sem crer na ressurreição dos salvos, né? Só que o apóstolo Paulo vem e ensina para eles como é que tem que ser. Então, quando Cristo voltar, der sua palavra de ordem, os mortos vão ressuscitar. Está aqui no 4,16. A segunda vinda de Cristo vai ser pessoal, meu irmão. A segunda vinda de Cristo vai ser visível. Todo olho o verá. E outra, a segunda vinda de Cristo vai ser o maior barulho, o maior estrondo que o mundo nunca ouviu na história, né? Vai ser audível. A segunda vinda de Cristo vai ser poderosa, vai ser gloriosa. Então, isso aqui são coisas que nós devemos ouvir e ser consolados por essas verdades. E nós precisamos entender que o cristão, nós temos uma ordem aqui de Jesus, que é anunciar as boas novas, pregar o evangelho até que ele venha, porque a Bíblia fala que os salvos vão estar para sempre com o Senhor. Imagina que festa vai ser, a festa apoteótica, né? A Bíblia fala que os crentes, né, quando for arrebatado, vai estar nas bodas do Cordeiro, né? Enquanto a terra vai estar passando pela grande tribulação, né? Nesse período de 7 anos. Então, nós temos um compromisso, né? A noiva de Cristo tem um compromisso com o noivo. Qual é o compromisso que nós temos aqui, né? Nós temos que ganhar o maior número de almas para Cristo, anunciar as boas novas, porque em breve é iminente a volta de Jesus. Conversa um pouquinho com a pessoa que está ao seu lado e pergunta a ela: você está aguardando a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Você entende que a volta dele é iminente? Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época no mundo de apostasia, de desvios, um mundo pluralista, humanista, um mundo chamado de pós-moderno, um período de apostasia descarada, um período de falsos crentes. Vale a pena lembrar que se existem os falsos crentes, os falsos cristos, é porque existe os crentes verdadeiros e o Cristo verdadeiro, que é o nosso. Eu não posso falsificar uma nota de R$3. Eu não posso falsificar uma nota de R$3. Sabe por quê? Porque ela não existe. Mas eu falsifico uma de R$2. Mas eu não vou fazer isso não, que eu sou crente. Mas se falsifica uma nota de R$2. E por que dá para falsificar? Porque existe a verdadeira. Então, se tem o falso crente, é porque tem o crente verdadeiro. Se existe o falso Cristo, é porque tem o Cristo verdadeiro. Se existe o falso profeta, é porque tem um profeta verdadeiro. Então, nós estamos vivendo esse período. E esse período é um período que nós precisamos, assim, estar muito atentos. Você vê, esse seminário não veio por acaso, vem porque é uma designação divina para cumprir propósito no coração de todos nós, nos consolar, porque o texto está dizendo: consolar-vos uns aos outros com estas palavras, a esperança que nós temos.
Então, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, o cristão está inserido dentro desse contexto de apostasia, de desvio da fé, esse contexto de pluralismo, esse conceito humanista, tirar o Deus do centro, colocar o homem, aonde se debate e tem muita mentira sobre a morte, o que acontece com com a alma das pessoas depois que morre. Aí, esse seminário vem, abre a Bíblia e mostra o que diz. Ó, Hebreus 9 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vem depois da morte o juízo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deus mandou seu filho ao mundo, né? Para salvar o mundo, porque quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então nós temos a Bíblia, temos clareza com relação à doutrina. Agora as pessoas que estão lá fora, eles conhecem isso? Não. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, escreve porque eles estavam ignorantes a respeito dessas verdades. Então, você e eu temos esse compromisso, né? Porque nós vamos estar com o Senhor. Esse encontro com o Senhor, nós estamos muito próximo disso acontecer. E aí, uma das marcas do verdadeiro crente é que ele tem essa expectativa, essa ânsia pela segunda vinda de Cristo. Você tem isso? Você pensa nisso? Você vive aqui na terra dentro dessa perspectiva? Ou você nem lembra que Jesus vai voltar? Ou você vê o que está acontecendo no mundo e está anestesiado? Anestesiado. Então, nós precisamos entender que o Senhor está voltando, que nós temos um compromisso com Cristo, que é, né, a pregar o Evangelho, ganhar o maior número de pessoas possível e entender que a morte que amedronta os homens tem medo do nosso Jesus. E esse Jesus é o nosso Cristo que nos consola com a tua palavra. Então, que nós possamos, assim, levar desse encontro, desse seminário, essas verdades para a nossa alma, para o nosso coração e sermos obedientes àquilo que Jesus pediu para a igreja fazer. Nós estamos caminhando para o desfecho da história, para o apagar das luzes, fechar das cortinas, estamos caminhando para o fim. E nós, Deus, o Espírito Santo quer contar com você. Pergunta aí, Jesus pode contar com você? Pergunta a pessoa isso. Ele pode contar com você? Se ele pode contar com você, abra sua casa hoje, financie a obra de Deus. Não tenha um coração avarento. A missão tem que ser feita e ninguém prega sem recurso financeiro. Evangelize, sabe? Se empenhe no trabalho, abra sua casa para ter culto, se envolva no projeto jovem, né? Adolescentes aí, o Haja. Não tenha sua vida por preciosa, se gaste para Cristo, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Então, nós temos consolo na palavra, nós temos conforto, não tem desespero para o crente. No 4,18 diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quem não tem esperança se entristece, mas quem tem esperança se alegra. No sepultamento, né, que eu participei lá, da semente da ressurreição do nosso irmão Jacó, vê a avó Maria falando e de repente ela fala, Soninha, pega esse violão aí, vamos cantar. Isso não é natural. As pessoas olham assim e falam, meu Deus, como é que pode? A mãe está mandando cantar, o filho dela está ali. Não, o filho dela está com Jesus. Ele está com Cristo. Aí, uma semana depois, eu liguei para o reverendo atendeu o telefone. Pastor, o Jacó está onde? Falei, está com Jesus, reverendo. Ele, aleluia.
né? Então, é muito bom isso. Ontem, reverendo, ontem eu estava com as missionárias, elas desceram da serra, né? Elas vieram, e a gente estava lembrando do Jacó, né? A gente passa a lembrar, né? As lembranças existem, né? E lembrando que o Jacó, uma vez, falou que ele estava em algum lugar, em Ribeirão, e perguntou de onde ele era. Ele falou assim: eu sou de Caxias. Aí o pessoal falou assim: ai, Caxias do Sul, nossa, eu gosto. Aí o Jacó falou assim para mim: Batista, eu tive que explicar para ela que não é Caxias do Sul, é Duque de Caxias. Aí a pessoa: ah, não conheço, não, mas é Duque de Caxias. E aí eu lembrei, né, que o Jacó, ele compartilhava muita coisa boa com a gente e tal. Então ontem a gente teve essa lembrança no carro, e mais uma alegria muito grande saber que ele está com Cristo, e nós estamos caminhando para encontrar todo mundo. A pastora Ocilira, a ala do Gramacho, né, como diz. Então, que Deus abençoe a todos. Eu quero fazer uma oração e que nós possamos trabalhar para Cristo, tá? Anunciar o Evangelho, porque muita gente está morrendo sem Jesus. E nós temos essa missão. Senhor Deus, eu quero te louvar. Eu queria convidar vocês para ficar de pé, por favor.